Olá, meus queridos! Vamos continuar falando de ética? Vamos continuar falando do decreto 1171? Esse decreto é importantíssimo, cai bastante em prova. E no bloco passado, nós falamos das regras deontológicas, são regras mais gerais, mas que precisam ser observadas pelo servidor público no exercício da sua função, já que a função é pública, já que tem esse impacto na coletividade e o foco vai ser o bem comum, ok? Vamos continuar agora, só que nesse momento nós vamos falar de deveres do servidor público. O que o servidor público deve fazer, o que ele não pode abrir mão de fazer. Nós vamos ver os principais itens que vêm em prova e que você precisa estar atento para não errar. Primeiro que a gente vai ver é um dever do servidor público desempenhar a tempo as atribuições do cargo, função ou emprego público de que seja titular. Quando ele fala desempenhar a tempo, ele está trazendo embutida uma ideia de celeridade. Gente, essa celeridade não é fazer rápido de qualquer jeito. Ela está atrelada a um princípio geral e ético do serviço público, que é fazer bem. Então, eu tenho que fazer rápido, mas eu preciso ter eficiência e eficácia, ok? Que é fazer bem. Então, quando ele fala desempenhar a tempo, não ficar postergando, não ficar procrastinando. Depois ele vai falar isso de procrastinar. Procrastinar é deixar para amanhã, é deixar para depois. Não, eu tenho que fazer a tempo. Chegou, eu tenho que fazer, claro, respeitando as limitações contextuais, mas eu preciso fazer. Ok? Então, desempenhar a tempo é um dever do servidor público. Exercer suas atribuições, aí ele vai frisar com rapidez, mas com perfeição. Então, eu tenho que fazer rápido, mas eu tenho que fazer bem feito. E rendimento, pondo fim ou procurando prioritariamente resolver situações procrastinatórias, principalmente diante de filas ou de qualquer outra espécie de atraso na prestação de serviços pelo setor em que exerça suas atribuições, com o fim de evitar dano moral ao usuário. Lembra que no bloco passado a gente falou de que permitir a formação de filas gera dano moral para o usuário? Que tratá-lo mal gera dano moral? Então, eu preciso fazer as coisas com rapidez, com perfeição, com rendimento, procurando botar fim aí às situações que já estão, procrastinadas aí, que já deixaram para depois. Hoje o judiciário, eu sou do judiciário, a gente tem prezado muito por essa questão da celeridade. No passado, nós tivemos processos em que se arrastaram aí por 20 anos, em que o juiz levou, 2 anos para conhecer daquele processo. Hoje não. O processo chegou, a gente tem que conhecer da demanda, tem que dar andamento a essa demanda. Lá no tribunal que eu trabalho, quando você recebe um processo, ainda que seja um processo administrativo, que a gente chama de PA, em poucos dias você tem que resolver, né? Eu não me lembro agora qual é o prazo, mas tem um prazo, assim, 3 dias ou 2 dias, você tem que dar andamento naquele processo. É essa a ideia de evitar um dano moral para o usuário, de evitar que eu pegue esse processo, bote na minha gaveta e fale assim, depois eu faço. De jeito nenhum. A ideia é evitar fila, é evitar atraso na prestação do serviço, pensando no coletivo. O cliente do serviço público é o cidadão. Então, eu preciso dar esse foco aí para o cliente, eu preciso evitar dano moral. Então, é um dever do servidor público exercer com zelo, exercer com perfeição a sua função pública. Também é um dever do servidor ser probo. Ser probo é ser honesto. Por isso que você fala de improbidade administrativa, né? Improbidade é ir contra a probidade, ir contra a honestidade. Então, eu tenho que ser probo, tem que ser reto, reto de retidão, né? De ser leal e ser justo, tendo sempre como fim o bem comum. É muito difícil ser justo em algumas situações, né? Mas entre 2 situações que você precisa ser justo, você tem que frisar aquela que envolve o bem comum, que envolve o coletivo, ok? Então, é um dever do servidor ser honesto, viu? Ser leal e ser justo. Ser leal principalmente com a instituição, ser leal com a coletividade, ser leal com o interesse público, ok? É um dever do servidor jamais
não é ocasionalmente. Jamais retardar qualquer prestação de contas. Um servidor, ele não pode negar-se à prestação de contas. Nós temos órgãos encarregados de um controle, né, de contas, por exemplo, um tribunal de contas do estado ou do município, né? Tem uns municípios que têm tribunais de contas que são responsáveis por verificar isso. Mas o próprio órgão tem seu setor de auditoria que muitas vezes envolve aí uma análise de contas. O servidor público, ele não pode retardar isso, porque é o dinheiro público que está em jogo e o dinheiro público é seu, é meu, né? É do próprio servidor. Então, não pode retardar a prestação de contas. O servidor público tem o dever de tratar cuidadosamente os usuários do serviço, aperfeiçoando o processo de comunicação e contato com o público. Esse é um dever, gente. O tempo todo eu tenho que tratar bem. Quando ele fala cuidadosamente, com cuidado, com empatia, com atenção, e eu tenho que melhorar a minha comunicação. Questões de atendimento são interessantes. Eu também dou aula de atendimento ao público. E geralmente as bancas gostam de trazer que o atendimento ele tem que ser rígido, ele tem que ser padronizado, não é isso? Nada disso. O atendimento ele precisa se pautar por uma flexibilidade para que eu possa, assim, dar atenção à demanda desse usuário. Então, eu preciso atender cuidadosamente e aperfeiçoar meu processo de comunicação. Tem pessoas que vão vir que elas são mais simples, que elas não tiveram acesso à educação, ao conhecimento. Eu tenho que aperfeiçoar minha comunicação com ela. Eu não posso usar jargões, eu não posso usar termos técnicos. Ah, mas é bonito, né? Usar termos técnicos. Sim, com pessoas que vão te compreender, que vão entender o que você está falando. Nem todos os usuários vão entender. De repente eu tenho que falar simples, de repente eu tenho que escrever, né? Então, ó, tem que aperfeiçoar meu contato com... É um dever do servidor público, ok? Que mais? É um dever do servidor público, gente, dar uma adequada prestação dos serviços públicos, né? Materialização dos princípios éticos. Adequada prestação de serviços públicos envolve uma eficiência, né? Que é um próprio princípio aí do LIMP, que você já deve ter estudado. O LIMP, gente, são os valores, são os princípios do serviço público. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Isso aqui você já estudou em direito administrativo. São princípios éticos que se refletem em ações morais. Ok. Então aqui, ó, a adequada prestação é eficiência, é fazer da forma correta, de uma forma célere, mas é também ter um resultado eficaz. Então tem aqui a ideia de eficácia que vai gerar uma efetividade na prestação dos serviços. Então se materializa em princípios éticos. Para que eu possa ser eficiente, eficaz e gerar uma efetividade, eu tenho que ter princípios éticos aí atrelados, que a gente tem a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade. A gente viu que a publicidade tem exceções, né? Que vão também preservar aí alguns interesses, muitas vezes coletivos, ok? Outro dever do servidor, ser cortês, ser gentil, cortesia, urbanidade. Urbanidade, qualidade de ser urbano, né? De tratar todo mundo da mesma forma, sem padronização, com flexibilidade. Então, urbanidade, disponibilidade, atenção, respeitando a capacidade e as limitações individuais de todos os usuários do serviço público. Gente, por que a gente tem atendimentos prioritários? Exatamente para respeitar as limitações individuais de uma mulher que está grávida, de um idoso, de uma pessoa com deficiência, não é isso? Então, olha só, a ideia aqui é tratar diferentes para torná-los iguais. Então, tem que ter uma cortesia, tem que ter um respeito às limitações. Aqui tudo eu tenho embutida uma ideia de flexibilidade. Cuidado com as questões que vão contra isso. Fala de uma certa rigidez, fala de uma certa, né, linguagem padrão. Tem que ter cortesia, tem que ter disponibilidade, tem que ter atenção. Atenção, homens!
Quando ele fala de atenção, escuta ativa, né? É escutar e prestar atenção. Vocês homens às vezes não prestam atenção no que a gente está falando, não é? Então vocês têm mais dificuldade. Então, ó, atenção também no trato com o público. Eu tô de sacanagem, né? Com vocês, mas é verdade. Então, olha só, atenção, flexibilidade, urbanidade é um dever do servidor público. Maravilha! Quais outros deveres? Respeito à hierarquia. Esses deveres aqui, no bloco passado eu cheguei a falar alguma coisa que está lá nas regras deontológicas, que é a questão do tomar muito cuidado para obedecer ordens. Ele fala que tem que ser, a hierarquia tem que ser obedecida, que eu tenho que prestar atenção às ordens superiores para evitar a imprudência. Aí quando chega aqui na seção 2, dos deveres do servidor, ele traz alguns deveres sobre hierarquia, mas que estão separados. O que eu fiz? Eu uni aqui para você, olha só. Ter respeito à hierarquia, aí vem a exceção, né? Essa aqui é a regra, ó. Ter respeito à hierarquia, tem que respeitar a hierarquia, mesmo quando seu chefe não tem lá muita competência, né? Tive uma chefe que ela escreveu ofício com C. Depois eu falei com ela, ela passou a escrever com 2 S's. E aí, meu Deus, eu tenho que respeitar essa hierarquia? Sim. Só que aí, ó, porém sem nenhum temor de representar contra qualquer comprometimento indevido da estrutura em que se funda o poder estatal. Então, eu tenho princípios, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Se eu for contra isso, e eu sou sua chefe, você tem que ter esse respeito à hierarquia, mas quando eu vou contra esses princípios em que se funda o poder estatal, você não pode ter medo de representar contra isso. Professor, eu represento para quem? Para o superior do superior. E se ele não atender? Para o superior do superior do superior. Mas eu tenho que dar a conhecer qualquer tipo de legalidade. Aí vem mais um dever relativo à hierarquia. Resistir. Gente, resistir. A tentação vem, a pressão vem, mas eu tenho que resistir a todas as pressões de superiores hierárquicos. Aí ele coloca outros stakeholders, contratantes, interessados e outros que visem obter quaisquer favores, benesses, vantagens indevidas em decorrência de ações imorais, ilegais ou aéticas, e eu preciso denunciá-las. Então aqui tem muita coisa, ó. Eu tenho que resistir a todas as pressões vão vir para que você faça coisas erradas. Quer sejam ilegais, quer sejam imorais, porque às vezes elas são legais, mas são imorais, ou aéticas, eu preciso resistir a isso, ainda que sejam ordens superiores. Agora, além de resistir, eu preciso denunciá-las. Eu preciso representar, ok? Contra esse superior ou contratante, fornecedor, cliente, né? Que queira que você faça alguma coisa ilegal. Então tem que denunciar também. Muitas questões trazem isso. Ah, é ilegal, mas eu não preciso denunciar. Eu posso simplesmente não atender. Aqui ele fala que eu tenho que denunciar e que eu tenho que não fazer, resistir, mas que eu tenho também que denunciar, ok? Fique atento a essas questões, são questões dadas em prova, que às vezes a gente erra por besteira, tá? Você não vai errar mais. Muito bem, deveres sobre hierarquia ainda no capítulo 2, olha lá. Comunicar imediatamente a seus superiores todo e qualquer ato ou fato contrário ao interesse público, exigindo as providências cabíveis. Então, qual a conclusão que a gente tira desses três, né, desses três incisos que falam de hierarquia, de deveres quanto à hierarquia? Eu tenho que respeitar, mas isso não é absoluto. Cabe exceções quando forem ilegais, quando forem contrárias ao interesse público, eu preciso representar, eu preciso comunicar imediatamente. Então, às vezes eu vejo um colega fazendo uma coisa errada, vou comunicar ao meu superior. Eu vejo meu superior fazendo uma coisa errada, vou comunicar ao superior dele. Imediatamente, qualquer ato ou fato contrário para as providências cabíveis, ok? Então, os deveres relativos à hierarquia não são absolutos. Aí é engraçado que lá no meio dos deveres, né, dessa seção 1 que fala de deveres,
dentro do capítulo 1, a gente tem 2 que falam de educação continuada, que eu acho legal. 2 alíneas dentro desse inciso que falam de educação continuada, que é uma matéria de gestão de pessoas, então eu acho legal. Olha o que fala. É um dever do servidor participar de movimentos e estudos que se relacionem com a melhoria do exercício de suas funções, tendo por escopo a realização do bem comum. Então, gente, eu tenho que me atualizar. E outra coisa, manter-se atualizado com as instruções, com as normas de serviço e com a legislação pertinente do órgão onde exerce sua função. Então, se uma parte chega para mim e fala que precisa de uma ajuda, de um auxílio, eu falo assim, eu não sei, porque saiu uma nova lei e eu não tenho conhecimento dessa lei. Eu estou erradíssimo do ponto de vista do meu dever funcional. Eu tenho que me manter atualizado quanto a legislações, novas normas, novas publicações da minha área, do meu órgão onde eu trabalho. E outra, eu preciso participar de estudos, de movimentos para inovar o serviço público, para criar novas coisas no serviço público, ok? Quando eu fui chefe, né, eu já fui chefe, eu tinha um subordinado que ele dizia que nunca ia fazer curso de informática. Porque quando ele entrou no órgão, era datilografia, e que ele tinha não sei quantos mil toques, e que ele não ia fazer informática. Esse servidor está cometendo uma falta ética, que é, ele não quer se manter atualizado quanto às questões de serviço, ele não quer estudar para melhorar o serviço, ok? Então, são 2 alíneas dentro do inciso segundo, que estão separadas, mas que tratam do dever do servidor de se manter atualizado, de participar de movimentos e estudos, ok? Mais deveres, mas agora relativos à função pública. Olha que bonitinho. O servidor público tem o dever de exercer com estrita moderação as prerrogativas funcionais que lhe sejam atribuídas, abstendo-se, ele não pode, de fazê-lo contrariamente aos legítimos interesses dos usuários e dos jurisdicionados administrativos. E ele deve abster-se de forma absoluta, de exercer sua função, poder ou autoridade com finalidade estranha ao interesse público, mesmo que observando as formalidades legais exigidas e não cometendo qualquer violação expressa. Lembra, gente, essa questão aqui é muito tênue. Eu não posso usar as minhas prerrogativas do cargo, da função que eu ocupo, para obter qualquer favor, qualquer benesse, com uma finalidade estranha à própria função pública. E aqui ele fala de forma absoluta. E aí ele ainda reitera, mesmo que a coisa seja legal, mesmo que eu tenha observado a legalidade, eu não posso fazer se houver qualquer tipo de violação. De repente, quanto à moralidade, com uma finalidade diferente, ok? Então, são dois deveres relativos à função pública, que é ter o dever de ser moderado com relação às prerrogativas e de não usar a função pública com uma finalidade estranha a que ela tem, ok? E a gente o tempo todo está sendo, colocado à prova quanto a isso na nossa função. É bem complicado. Tem uma outra linha lá no finalzinho, que traz também algo que é de gestão de pessoas, que é assim, o servidor público ele tem um papel de ser disseminador do código, um papel educativo de falar sobre código para outros servidores. Então, olha só, é um dever do servidor divulgar e informar a todos os integrantes do órgão, da classe, sobre a existência do código de ética e estimulando o seu integral cumprimento. No meu trabalho eu costumo fazer isso, né? Claro, eu dou aula de ética, eu conheço bem o código e eu costumo falar muito para os meus colegas sobre o código, né? De vez em quando surge problema com relação a presente que a gente recebe, o pessoal vem com umas coisas meio doidas, a gente vai ver no próximo bloco, e eu tô sempre nesse papel de disseminadora, porque eu acho que esse código é maravilhoso, ele é lindo, e a gente tem que sair desse lugar comum de achar que na prática não funciona. Funciona se a gente realmente fizer funcionar. Ok? Então, o servidor público tem esse papel de disseminador que ele precisa se envolver, que é o de informar aos outros integrantes sobre a existência do código, ok? Muito legal isso aqui. Bom, o que eu quero que você saiba, antes da gente fazer exercício, o que eu quero que você saiba desse primeiro bloco? Eu quero que você grave que o código é dividido em 2 capítulos e que
primeiro capítulo é dividido em 3 incisos, que no bloco passado nós falamos das regras deontológicas, que são as regras de dever do servidor público, mas de uma forma mais geral, né, focando mais o bem comum. E que nessa seção 2, todas as alíneas estão relacionadas a deveres do servidor público, o que o servidor público deve fazer. Quero que você tome muito cuidado com a questão da hierarquia, que não é absoluta, e que o servidor, além de não fazer, ele deve sim denunciar qualquer tipo de ação antiética. Quero que você grave que é um dever do servidor público tratar bem o usuário, ser cortês, ter urbanidade e aperfeiçoar seu processo de comunicação com o público. Esse aperfeiçoar o processo de comunicação envolve uma flexibilidade na forma de falar com esse cliente, com esse usuário do serviço público, ok? Quero ainda que você grave a ideia de educação continuada, que está sempre caindo em prova recentemente, e do dever de divulgar esse órgão para os outros servidores. Beleza? Vamos treinar um pouquinho? Não quero que você fique tenso, falando assim, ah, meu Deus, é muito pouco exercício. Nós vamos ter um bloco só de exercícios, em que nós vamos misturar tudo. Regra deontológica, com deveres, com vedações, para você poder julgar os itens. E são itens bem gostosos, assim, a gente vai fazer itens do CESP, que são mais para a gente fixar, e nós vamos fazer itens de múltipla escolha, porque aí pega, né? Às vezes confunde uma assertiva com outra. Nós vamos treinar isso no nosso bloco de exercício, beleza? Por hora, só para a gente fixar o que a gente viu nesse bloco. A atuação do servidor público deve ser pautada pelas normas, desconsiderando a confiança que lhe foi depositada pela sociedade. Ai, Maria, esse item tá o quê? Errado, desconsiderando de jeito nenhum. Essa confiança deve pautar a relação do servidor com os usuários do serviço público, já que o foco é o bem comum, é a coletividade. Questão 2, questão muito frequente em prova de múltipla escolha ou não, em que eu trago um estudo de caso, né? Esse é do Marcos. O Marcos é servidor público e presenciou um colega de trabalho faltar com respeito a um casal de idosos de baixo nível socioeconômico ao lhe prestar atendimento. Veja, não foi o Marcos que tratou mal, foi um colega dele, ok? Nesse caso, Marcos agirá de forma antiética se informar o fato ao seu supervisor. Por quê? Fofoquinha? É isso? De jeito nenhum. O Marcos, ele vai agir de forma ética se ele fizer isso, porque a gente viu que é um dever do servidor público informar qualquer tipo de problema que possa vir, né, do código para o superior. Gente, tratar mal o usuário, dando moral. Não importa se eles são idosos, não importa se eles têm baixo nível socioeconômico, aqui são só variáveis. Eles podiam ser ricos, eles podiam ser jovens, podiam ser adolescentes. Se eu tratei mal esse usuário, eu estou cometendo uma falta ética e o Marcos presenciou. Logo, ele também tem a responsabilidade de notificar ao superior, ok? De representar contra esse colega sem que isso represente uma falta ética. Então, ele fala que ele vai agir de forma antiética, de jeito nenhum. Esse item ficou errado, ok? Ele deve comunicar, é um dever dele comunicar isso ao superior. Vamos ver mais um? O servidor público deve atender todas as ordens de seus superiores, sob pena de ser negligente no cumprimento do seu dever. E aí, certo ou errado? Muito bem, errado. Todas, gente, todas, sob pena de ser negligente, tem exceção aqui. Se forem ordens ilegais, se forem ordens imorais, porque às vezes a ordem é legal, mas não é moral, esse servidor não precisa atender. Ele vai se abster de atender. E ainda assim ele vai representar contra esse superior, ok? Para quem? Para o superior dele. Beleza? Maravilha. Mais uma, então, para a gente treinar o que a gente viu de deveres. Essa, então, tá errada. Deixa eu deixar aqui para você não esquecer. Todas não. Tem exceção aqui, que são ordens que são ilegais ou imorais. Ilegais ou imorais. Ok?
Questão 4. A função pública é um exercício profissional, porém em nada se relaciona com a vida pessoal de quem a exerce, não podendo sua conduta na vida pessoal acrescer ou diminuir o seu bom conceito na vida profissional. Isso a gente viu nas regras deontológicas no bloco passado, só para revisar, para você não perder o fio da meada. Isso está errado, se relaciona sim, a vida privada se integra à vida profissional e ele pode ter o seu bom conceito aumentado ou diminuído pelo que ele faz na sua função pública. Ok, meus queridos, ficamos por aqui em deveres. Eu já te falei o que é mais importante deste bloco. A gente já treinou alguns exercícios. Qualquer dúvida, manda um alô, ok? Para a gente poder sanar a sua dúvida. E no próximo bloco nós vamos falar de vedações, aquilo que é proibido ao servidor público no exercício da sua função e pelo qual, se ele fizer, ele pode cometer aí uma falta ética, ok? Te aguardo no próximo bloco. Força, foco, fé. Até mais!